Materno. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, doutor Terto de Moraes Valente. Em discussão, a ata número 20 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 2 de dezembro de 2014. Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Não há, com a palavra, a senhora... a Secretaria para Comunicações. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase dos julgamentos dos processos regulados pela pauta. Temos aqui 2 processos objeto de pedido de vista. O primeiro processo é o 10.882 de 2013, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, pedido de vista pelo senhor procurador Dr. Terto de Moraes Valente, do Ministério Público de Contas, da relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, antes de ser relatado. Com a palavra, o procurador de Contas, Dr. Terto de Moraes Valente. Processo já numerado por essa presidência. Passamos a relatar. Pediu-se vista dos presentes autos em razão da discordância existente entre o parecer ministerial e o voto do excelentíssimo senhor conselheiro relator. Esse Ministério Público de Contas, em parecer de peças 38, opinou pela regularidade e legalidade da formação do aditamento da ata de registro de preços. O ilustre relator, por sua vez, exarou voto no sentido de declarar a irregularidade e ilegalidade da formalização do primeiro termo aditivo, ata de registro de preço, bem como pela aplicação de multa ao ordenador de despesa, demais determinações, folhas 39. É o relatório. Diante das divergências em questão, procedemos a uma análise mais acurada dos elementos constantes dos autos e que concluímos assistir razão ao douto relator em face das irregularidades abaixo relacionadas. Veja-se. Prorrogação da ata de registro de preço por período superior a 12 meses, infringência ao estabelecido no artigo 15, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei 8.666/96. Como se disse, a prorrogação da ata de registro de preço por período superior a 12 meses não encontra subsídio legal em nosso ordenamento jurídico pátrio, se não vejamos a lei especial que estabelece as normas gerais sobre licitações públicas e contratos administrativos, Lei 8.666/93, em seu inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 15, estabelece inequivocamente que a validade da ata de registro de preço não pode ser superior ao período de 1 ano. Do mesmo modo, em conformidade com a lei acima citada, o Decreto-Lei Estadual número 11.759, artigo 3º, parágrafo 3º, regulamenta que a ata de registro de preço terá validade de 1 ano, com efeitos a contar da publicação da respectiva ata ou termos de registro de preços. Parágrafo 1º. O prazo de vigência da ata será dimensionado em edital, podendo ser prorrogado e observado o prazo limite de fixado no caput. No caso de seus preços continuar a ser os mais vantajosos para a administração pública e ou existirem demanda para atendimento. Por conseguinte, o aditamento em comento revela-se ilegal, posto que é expressamente vedado em lei, conforme se demonstrou. Ante o exposto, essa Procuradoria retifica o parecer opinando pela, primeiro, irregularidade e ilegalidade do termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preços, nos termos do artigo 120, inciso 2º da Resolução Normativa número 76/2013. Segundo, aplicação da multa ao senhor ordenador de despesa, nos termos do artigo 44, inciso 1º da Lei Complementar número 160/2012. É o nosso parecer retificado, senhora procuradora. Com a palavra, o relator da matéria, conselheiro Irã. Senhora presidente, conselheira Marisa, ilustre procurador de Contas, doutor Terto de Moraes Valente, senhora conselheira substituta Patrícia Sarmento, senhores funcionários. Senhora presidente, o processo número 10.882/2013, relativo à ata de registro de preço número 15/2013, formulada pelo município de Costa Rica, apresentado pelo senhor Valdeli dos Santos Rosa. Após a manifestação
do Ministério Público de Contas em pedido de vista, nós passamos a acolher o parecer ministerial e votamos no seguinte sentido: pela irregularidade e legalidade do primeiro termo aditivo da mencionada ata de registro de preços, pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs ao senhor Valderi dos Santos Rosa, prefeito municipal de Costa Rica, pela prática de ato administrativo sem observância dos requisitos legais, concedendo-lhe no prazo regimental para efetuar o recolhimento da multa em favor do FUNTC e igual prazo fazer a comprovação nos autos, pelo retorno desses autos da segunda ICE para acompanhamento das contratações dela derivadas, pela intimação do resultado desse julgamento aos interessados. É o voto, senhora presidente. Em votação, como vota a conselheira substituta Patrícia Sarmento Santos? Com o relator. Eu também voto com o relator. Portanto, unanimidade vai ao expediente. O segundo processo, o TC 2585-2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, desta conselheira objetivista pelo excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, primeiro revisor, antes de ser relatado. Com a palavra, a relatora da matéria, a conselheira Marisa Serrano. Eu queria pedir tendo em vista o pedido de vista do conselheiro Irã, gostaria de, não sei se eu posso pedir para reexame da matéria, porque aí eu teria condições, como eu estou com outros processos de ter teor esperando o resultado desse, eu faria uma análise, já que Vossa Excelência se coloca contra o parecer por mim exarado, e eu acredito que no reexame nós podemos chegar aí a um denominador comum. Não vejo óbice nenhum, presidente. Eu acho que em qualquer momento Vossa Excelência pode retirar para reexame. Eu aguardo na oportunidade do voto de reexame para podermos chegarmos a um consenso. Ok. Obrigado, senhor presidente. Então, está retirado para reexame esse processo. Processos sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia e devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhora presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhora presidenta, mantemos os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Irã, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhora presidente Marisa, agora passamos a relatar os nossos processos regulados na pauta oficial. Processo número 1214-2012, que trata do relatório da inspeção ordinária 53-2011, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, levado a efeito na Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande, tendo como gestor o senhor Leandro Mazina Martins. O voto acolhe a manifestação do Corpo Técnico e Parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade dos procedimentos administrativos examinados, pela regularidade e legalidade das prestações de contas dos suprimentos de fundos examinados em loco e relacionados no anexo 2 do presente relatório da inspeção, pela quitação do ordenador de despesa, senhor Leandro Mazina Martins, pelo arquivamento do presente feito, observados os requisitos regimentais e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto foi proferido para os processos de número 118.627/2012, relativo ao relatório de inspeção ordinária número 32/2012, realizado na Câmara Municipal de Sonora, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2011, tendo como responsável o senhor Laudir Abreu da Rosa, e 118.813/2012, pertinente ao relatório de inspeção ordinária número 43/2012, realizado na Câmara Municipal de Coxim, sob a presidência do senhor Adilson Ferreira do Lago, com abrangência nos meses de janeiro a dezembro de 2011. Já no processo número 117.477/2012, que trata do relatório de inspeção ordinária número 21/2012, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2011, levado a efeito no Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, tendo como ordenadores de despesas Vanderlei Pissurno e Célia Regina Furtado dos Santos. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos investigados, porquanto o exame dos atos compreendidos na amostragem consignada no relatório da inspeção evidenciaram a desconformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie e demais normas legais reguladoras da matéria. Pela impugnação das importâncias de R$ 359.010, sob a responsabilidade do senhor Valderlei Pissurno, e de R$ 225,65,
atribuída à senhora Célia Regina Furtado dos Santos, em decorrência da grave infração à norma legal representada pelo pagamento de despesa de viagens, desprovida dos competentes relatórios de viagens, cujo ressarcimento em favor do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis deverá ocorrer no prazo de 60 dias, seguido da comprovação nos autos neste mesmo prazo. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 80 alfermes ao senhor Vanderlei Pissurno e de 50 alfermes à senhora Célia Regina Furtado dos Santos, pelas irregularidades sob suas responsabilidades, concedendo no prazo regimental para promover o recolhimento ao FUNTC e, nesse mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Processo número 117.478/2012, relativo ao relatório de inspeção ordinária número 18/2012, abrangendo os meses de janeiro a dezembro de 2010, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, tendo como ordenador de despesa o senhor Vanderlei Pissurno. O voto é no seguinte sentido: pela irregularidade e ilegalidade dos procedimentos administrativos inspecionados em razão da existência de defeitos formais relativos à não comprovação na aprovação dos atos pelo Conselho Municipal de Saúde, através do competente parecer, em afronta às disposições legais aplicáveis à espécie e demais normas legais reguladoras da matéria. Pela recomendação ao atual secretário municipal de Saúde, no sentido de que adota as providências necessárias visando o atendimento das exigências legais indispensáveis à regular formalização dos atos administrativos praticados nas contas do Fundo Municipal de Saúde, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Com relação ao processo número 20.504/2014, que trata do convênio número 1/2013, firmado entre o município de Aparecida do Taboado, tendo como responsáveis José Robson Samara Rodrigues de Almeida e Lucilene Tábuas Carrasco, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O voto foi proferido nos seguintes termos: pelo julgamento da presente prestação de contas do referido convênio como contas regulares, pela quitação dos ordenadores de despesas responsáveis, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo número 6.716/2013, tendo como objeto o convênio número 10/2012, celebrado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e o Grupo Espírita, Fraternidade Espírita José Xavier. No processo número 6.594/2013, que cuida do convênio número 1/2012, firmado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e o Grupo de Fraternidade Espírita José Xavier, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe decisão da seguinte forma: pelo julgamento desta prestação de contas como contas regulares com ressalva, em decorrência da omissão da concedente em atender às questões formais levantadas no curso da instrução processual, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 fermes sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, concedendo-lhe o prazo regimental para promover o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa no sentido de que adote providências administrativas com vista à melhor observância da instrução dos processos encaminhada a este Tribunal de Contas, pela quitação ordenadora de despesa, senhora Márcia Moura, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Por sua vez, no processo número 10.656/2014, relativo ao pregão presencial 36/2014, realizado pelo município de Naviraí, representado pelo senhor Leandro Pérez de Matos, do qual resultou a ata de preço número 54/2014, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe à Colenda Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do citado procedimento licitatório e da formalização da respectiva ata de preço, de registro de preço, pelo retorno dos autos da segunda ICE para o acompanhamento das contratações dele derivadas, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 10.021/2013, que trata do pregão presencial número 10/2013, realizado pelo município de Inocência, representado pelo senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, do qual resultou a ata de registro de preço número 1/2013, e 9.719/2014, concernente ao pregão presencial número 6/2014, levado a efeito pelo município de Japorã, representado pelo senhor Vanderlei Bispo de Oliveira, o qual originou a ata de registro de preço número 1/2014. Processo número 6.945/2014, tendo como referência o pregão presencial número 12/2014, instaurado pelo município de Ivinhema, sob a titularidade do senhor Éder Wilson França Lima. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade do referido certame licitatório, pelo retorno dos autos à segunda ICE para que aguarde a formalização da futura contratação, pela intimação
do resultado de julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 7.314/2013 e 7.869/2013, que tratam dos pregões presidenciais 35/2013 e 46/2013, formalizado pelo município de Brasilândia, sob a responsabilidade, respectivamente, dos senhores Antônio de Pada Tiago e Jorge Justino Diogo. 5.676/2014, relativo ao pregão presidencial número 5, 2014, instaurado pelo município de Itaquiraí, tendo como responsável o senhor Ricardo Favaro Neto. 23.144/2012 e 15.281/2013, que cuidam dos pregões presidenciais número 19, 2012 e 66, 2013, instaurado pelo município de Paranaíba, tendo como responsável o senhor Diogo Rubalim de Queiroz. 24.771/2012, pertinente ao pregão presencial número 4, 2012, instaurado pelo município de Selvíria, tendo como responsável o senhor José Dodô da Rocha. 1.680/2014, atinente ao pregão presencial número 3, 2014, instaurado pelo município de Eldorado, tendo como responsável a senhora Marta Maria de Araújo. 12.537/2013, 10.034/2013, relativo aos pregões presenciais número 21, 2013 e 11, 2013, deflagrados pelo município de Inocência, tendo como responsável o senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos. 9.556/2014, pertinente ao pregão presencial número 63, 2014, instaurado pelo município de Naviraí, tendo como responsável o senhor Leandro Pérez de Matos. E 24.472/2012, 118.756/2012, que cuida dos pregões presenciais número 28/2012 e 50/2012. Ambos formalizados pelo município de Cacilândia, sob a titularidade do senhor Carlos Augusto da Silva. No que respeita ao processo número 8.461/2013, que trata do contrato número 56/2013, tendo como partes o município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, e a microempresa Eli Pereira da Silva. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do mencionado contrato, do primeiro e segundo termos aditivos e da respectiva etapa de execução financeira, pela intimação dos interessados acerca do resultado desse julgamento. Já no processo número 10.808/2013, relativo ao contrato número 85/2013, firmado pelo município de Aparecido do Taboado, representado pelo senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, com a empresa de pequeno porte, Alto Posto Ricão Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo do citado contrato, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da etapa da execução financeira, pela intimação dos interessados acerca do resultado desse julgamento. Esse mesmo voto para os processos 94.381/2011, que trata do contrato número 33/2011, entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, representada pelo senhor Gerson Domingos, e a empresa Macro Vídeo Limitada. 539/2011, 76.064/2011, relativo aos contratos 228/2010 e 131/2011, celebrados pela Sanesul, representado pelos senhores José Carlos Barbosa, diretor à época, e André Luiz Solquef Oliveira, diretor de Administração e Finanças, respectivamente, com o consórcio SMP-MT, através da empresa Líder 14 Brasil Telecom Celular S.A. e com a empresa Dígito Brasil Soluções em Software Limitada. E processo 6.708/2009, que trata do contrato número C21/2009, entre a MS Gás, representada pelos senhores Evandro Eurico Faustino Dias, presidente em exercício, e Eduardo Cabral Passo, diretor técnico comercial, e a empresa SH Informática Limitada. Processo número 9.822/2010, que cuida do contrato número 140/2010, firmado pelo município de São Gabriel do Oeste, representado pelo senhor Sérgio Luiz Marcon, com a empresa Impex SS Limitada. O voto acolhe a opinião ministerial no sentido de que o julgamento seja proferido nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao referido contrato, e assim também no que tange a etapa de execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 2.089/2011, relativo ao contrato número 91/2011, entre a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, representado pelo senhor Rodrigo de Paula Aquino, e a microempresa Rodrigues Publicidade Limitada. 28.317/2011, que trata do contrato número 34/2011, entre o município de Pedro Gomes, representado pela senhora Maura Teodoro Jajá, e a microempresa Benigno Cabaleiro e Companhia Limitada.
3.498/2008 e 542/2010, que tratam dos contratos 15 AJ 2008 e 23 AJ 2009, celebrados pelo município de Três Lagoas, representado pelas senhoras Simone Nassar Tebet e Márcia Moura, respectivamente, com a empresa Nutri e Saúde Refeições Coletiva Limitada e com o senhor Robson Olímpio Fialho. E 74.722/2011, que cuida do contrato 303/2011, entre a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, representada pelo senhor Volmar Vicente Filipim, e a microempresa Elaine Cristina MB Vilela. No que se refere ao processo número 9.627/2010, que trata do contrato número 118/2010, celebrado entre o município de Sonora, representado pelo senhor Zelir Antônio Magione, e a empresa de pequeno porte Retificadora Sonora Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato e pela irregularidade e ilegalidade da fase de execução financeira, em face do extrapolamento do valor contratado da ordem de R$ 47.150. E ainda, por estar configurada a hipótese de pagamento a maior no valor de R$ 1.027. Pela impugnação do valor de R$ 1.027, sob a responsabilidade do ordenador de despesas, senhor Zelir Antônio Magione, por grave infração à norma legal, representada pela não comprovação de despesas pagas no custo da execução contratual, cuja importância deverá ser ressarcida em favor do erário do município de Sonora, dentro do prazo regimental, seguido da comprovação nos autos, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, imputada ao ordenador de despesas, senhor Zelir Antônio Magione, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para promover o recolhimento junto ao FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No tocante ao processo número 27.949/2011, tendo como objeto o contrato número 46/2011, celebrado entre o município de Alcinópolis, representado pelo senhor Alcino Fernandes Guarneiro, e a microempresa David Oliveira Furtado, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe à Corrente da Câmara o seguinte julgamento: pela irregularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao referido contrato, em face do não encaminhamento dos pareceres jurídicos e comprovantes da publicação dos respectivos extratos na imprensa oficial, pela irregularidade e legalidade da etapa da execução financeira em face da aplicação de recursos amparados em instrumentos contratuais inidôneos, que vulneram a exatidão demonstrada nos autos. Pela aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs sob a responsabilidade do senhor Alcino Fernandes Carneiro, por grave infração à norma legal, representada pela realização de despesas embasadas em termos aditivos contratuais, eivados de vício de legalidade, concedendo-lhe o prazo regimental para proceder ao recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 5.730/2011, que trata do contrato 4/2009, firmado pela Câmara Municipal de Inocência, representada pelo senhor Ademilson Junqueira de Paula, com a empresa Feitosa e Companhia Limitada, o voto acompanha o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a decisão nos seguintes termos: pela irregularidade do procedimento instaurado, visando a inexigibilidade da licitação e, bem assim, quanto à formalização do respectivo contrato, em face do defeito na instrução processual, representada pelo não encaminhamento das certidões fiscais e trabalhistas, pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs, imputada ao ordenador de despesas, senhor Ademilson Junqueira de Paula, concedendo-lhe o prazo regimental para promover o recolhimento junto ao FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira nos termos regimentais, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. E, por fim, senhora presidente, processo de número 5.964/2008, pertinente ao contrato número 400 AJ 2008, celebrado entre o município de Três Lagoas, representado pelas senhoras Simone Nassar Tebet e Márcia Moura, e a empresa transportadora Calunga Limitada, o voto propõe a decisão da seguinte forma: pela regularidade e legalidade da formalização
do 1º ao 14º e do 16º ao 19º termos aditivos ao mencionado contrato, pela regularidade e legalidade, com ressalva do 15º termo aditivo, em face do não encaminhamento da cópia do parecer jurídico, pela regularidade e legalidade da fase da execução financeira do contrato, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 urfermes sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, por infração à norma legal e regimental representada pelo não encaminhamento da cópia do parecer jurídico, a dar sustentação à formalização do 15º termo aditivo, concedendo-lhe o prazo regimental para recolhimento em favor do FUNTC, seguido de comprovação dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança judicial, e pela intimação do resultado desse julgamento aos interessados. São os nossos votos, senhora presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto da conselheira substituta Patrícia. Com o relator. Eu também voto com o relator em todos os processos. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processos da relatoria desta conselheira, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhora presidente, mantemos os pareceres. Passo a relatar os meus relatórios e votos, sendo que o processo 2585 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas já retirei para reexame. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes: 6.877 de 2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Corverde, convênio número 12 de 2012. O objeto é incentivo à cultura e esporte de modo a promover a prática esportiva do laço e resgatar as tradições do homem do campo. Ante o exposto nos autos, acompanho o entendimento da CCE e voto pelo julgamento dessa prestação de contas como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos três processos a seguir. 4.527 de 2013, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, convênio 19 de 2011. O objeto é repasse de recursos provenientes do Fundeb para manutenção e desenvolvimento do ensino na modalidade de educação infantil. O processo 856 de 2013, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, termo de cooperação número 6 de 2011. O objeto é a manutenção e operacionalização da instituição no tratamento à pessoa idosa em regime asilar. Processo 5.338 de 2013, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, responsável Tânia Garibe, o convênio número 14.793 de 2013. O objeto é a construção do Centro de Referência de Assistência Social. Quanto ao processo 2.477 de 2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Jair Bispo Evangelista, o processo licitatório pregão presencial número 16 de 2012. O objeto é a aquisição de materiais odontológicos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 10.767 de 2014, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Antônio Lastória, procedimento licitatório pregão eletrônico número 21 de 2014, e o objeto é aquisição de equipamentos de informática. Quanto ao processo 10.996 de 2010, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, responsável Deusdete Souza de Oliveira Filho, contrato administrativo número 10 de 2010. O objeto é serviço de transporte urbano com veículos ônibus. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a formalização dos termos aditivos ao contrato. Voto no mesmo sentido nos quatro processos a seguir. 16.970 de 2012, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, responsável Joselito Krug, o contrato administrativo é o 256 de 2012 e o objeto são serviços de realização de exames laboratoriais. Processo 4.802 de 2008, da Prefeitura Municipal de Corumbá, responsável Ruiter Cunha de Oliveira, contrato administrativo número 11 de 2008. O objeto é o processamento de créditos provenientes da folha de pagamento. Processo 4.820 de 2009, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Eupídio Alverso Chaves Martins, contrato administrativo 1056 de 2009. O objeto são serviços de cooperagem, limpeza, higienização, asseio e conservação das áreas internas e externas, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários. Processo 36.581 de 2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 118 de 2011. O objeto é a execução de serviços de repetição via satélite e retransmissão de televisão.
Quanto ao processo 10.051/2010, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, responsável Antuir Jacini, contrato administrativo número 53/2010, o objeto é o preparo e fornecimento de alimentação para presos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar regular e legal a formalização dos termos aditivos ao contrato e da execução do contrato. Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir. O 750/2012, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, responsável Juscelito Krug, contrato administrativo 157/2011. O objeto é prestação de serviços médicos. O 1366 de 2009, da Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá, responsável Daniel Martins Costa, contrato administrativo número 10 de 2008. O objeto é consultoria técnico-contábil, abrangendo as áreas orçamentárias, financeira e patrimonial. Processo 6.285/2013, da Prefeitura Municipal de Caracol, responsável Manuel dos Santos Viais, contrato administrativo número 82 de 2013. O objeto é fornecimento de combustível. Quanto ao processo 118.305 de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, um contrato administrativo 229 de 2012, cujo objeto é o fornecimento de combustível. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir. 118.367, de 2012, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcoverde, contrato administrativo 170 de 2012, e o objeto é assessoria técnica para a elaboração e acompanhamento de projetos. O 14.412, de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes, o contrato administrativo é o 172 de 2013. O objeto é aquisição de produtos têxteis, lençóis e cobertores para o Hospital Regional. Processo 15.020 de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 843 de 2013. O objeto é aquisição de acervo bibliográfico. Quanto ao processo 3.262 de 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, o assunto é o contrato administrativo número 764 de 2011 para aquisição de coleções de materiais bibliográficos, kit de software de curso de informática, coleção Clique e Clique. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a execução do contrato. Voto no mesmo sentido nos 14 processos a seguir. O 1772 de 2012, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Aldelito Santos Rosa, contrato administrativo 1902 de 2011, e cujo objeto é coleta, transporte e destinação final de lixo hospitalar. Processo 17.623 de 2012, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável de seu Betone, o assunto é o contrato administrativo número 42 de 2012, cujo objeto é a retífica com substituição de peças. Processo 15.110 de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Maria Vilma Casanova Rosa, contrato administrativo 246 de 2013, cujo objeto é a aquisição de 4 veículos de passeio. Processo 5.836 de 2010 e 34.487 de 2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo número 200 de 2010 e 141 de 2011. O objeto é a aquisição de equipamentos de informática e acessórios e a confecção de uniformes escolares. Processo 3.758 de 2013, da Secretaria de Estado da Educação, responsável Sheila Cristina Vendrami, ordem de fornecimento é o 327 de 2012, cujo objeto é para aquisição de mesas para o refeitório das escolas da rede estadual de ensino. Processo 3.877 de 2009, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado de Corumbá, responsável Haroldo Valteci Ribeiro Cavassa e Luiz Mário Preza Romão. Assunto é o contrato administrativo número 24 de 2009. O objeto são serviços de engenharia de manutenção do sistema de iluminação pública com fornecimento de materiais. Processos 2.488 de 2010, 28 de 2011 e 4.002 de 2010. Da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos. Assunto contrato administrativo número 8 e 116 de 2010
e contrato de obra número 24/2010. Objeto é a locação de ônibus ou veículos para transporte escolar, aquisição de concreto bituminoso usinado e quente e construção de prédio para a criação de unidades para o ESF. Processo 2641/2013, da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, contrato administrativo no 180 de 2012. O objeto é a construção de 16 esculturas com 21 peças representando os programas sociais e culturais da cidade. Processo 24.444/2012, da Câmara Municipal de Costa Rica, responsável Lourenço Felisbino de Paula. Contrato administrativo número 4 de 2011. O objeto é prestação de serviço de publicidade. Processo 35.279/2011, da Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Jorge Justino Diogo e Antônio de Pádua Tiago. O assunto é o contrato de obra número 165/2011. O objeto é drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica. Processo 67.140/2011, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsáveis José Garcia de Freitas e Diogo Robalinho de Queiroz. Assunto, contrato de obra número 200 de 2011, para a reforma de pontes de madeira. Quanto ao processo 1557/2012, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 542 de 2011, para o fornecimento de refeições para funcionários do SAMU. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar irregular e ilegal o procedimento licitatório e a formalização do contrato, aplicar multa regimental no valor de 50 UFEMs ao ordenador de despesa. Processo 1605 de 2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, contrato administrativo 132 de 2012. Objeto, fornecimento de medicamentos para posto de saúde. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos 8 processos a seguir. 19.004/2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, ordem de fornecimento 210 de 2013, cujo objeto é a aquisição de peças para manutenção e reposição de equipamentos. Processos 134, 137, 138, 140 e 136, todos de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiati, contratos administrativos número 178, 181, 169 e 171 de 2012 e 173 de 2013, para aquisição, cujo objeto são as aquisições de medicamentos. Aquisição de medicamentos. Processo 14.862 de 2013, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, contrato administrativo número 86 de 2013, objeto é transporte escolar rural. Processo 6.744 de 2013, da Secretaria de Estado de Administração, responsável Thier Iguchi Vieira dos Santos, contrato administrativo número 1 de 2013, objeto é operacionalização de sistema informatizado, utilizando tecnologia de cartão eletrônico para intermediação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos diversos e da frota de veículos oficiais. Quanto ao processo 18.107 de 2012, da Câmara Municipal de Iguatemi, responsável Jesus Milani de Santana, contrato administrativo número 10 de 2012, o objeto é assessoria técnica, jurídica e legislativa. Ante o exposto, observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato e da execução financeira. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 4.755, de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, cujo assunto é o contrato administrativo 813, de 2013, para aquisição de acervo bibliográfico de língua portuguesa. Quanto ao processo 20.004, 2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiati, contrato administrativo 87, 2012, cujo objeto é a prestação de serviços consistentes no levantamento e assessoramento na recuperação das receitas dos impostos sobre serviços de qualquer natureza, incidentes sobre operações realizadas no território de Ponta Porã. Eu acompanho o entendimento da equipe técnica da 6ª Inspetoria e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da rescisão unilateral do contrato.
Processo 14.843/2013, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, contrato administrativo 79/2013, para aquisição de materiais odontológicos. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato, aplicar multa regimental no valor de 30 UFERMES ao ordenador de despesa pela não remessa de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas dentro do prazo. Processo 23.515/2012, da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, responsável Edson Luiz de Davi, contrato administrativo número 27/2012. O objeto é manutenção preventiva e corretiva de equipamento de informática. Eu acompanho o entendimento da CCE, em parte, do Ministério Público de Contas, e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato, do termo aditivo e da execução financeira, e aplicar multa regimental no valor de 50 UFERMES ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 2.476/2010, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos, contrato administrativo 11/2010. O objeto é a locação de ônibus para transporte escolar. Observada as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido: por declarar a irregularidade e ilegalidade da formalização do termo aditivo ao contrato, declarar regular e legal a execução do contrato e pela não aplicação de multa ao responsável pela contratação, em razão de que o mesmo já recebeu sanção imposta por irregularidade praticada na primeira fase do procedimento. Em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental. E o resultado do regimento, desse julgamento, será devidamente comunicado às autoridades competentes. Em discussão, os relatórios e votos dessa conselheira. Eu queria fazer um comentário a respeito, unindo um processo que eu acabei de relatar aí, um processo que o conselheiro Irã relatou agora há pouco, da mesma prefeitura, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, do conselheiro Irã, é um contrato administrativo número 23, de 2009. É o processo 3.928/2014, para a prestação de serviços advogatícios mediante atuação na segunda e terceira instâncias judiciais, no valor de R$ 71.500. No meu caso, é o processo 3.185/2014, também da Prefeitura de Três Lagoas, também a ordenadora é a prefeita Márcia Moura, do contrato administrativo 542/2011, sobre o fornecimento de refeições marmitex para atender funcionários do SAMU, no valor de R$ 78.960. Esses dois casos, conselheiro Irã, conselheiro substituto Patrícia, doutor Terto, se discute aqui o fracionamento da licitação. Nos dois casos, o caso do conselheiro Irã, ele votou a favor, eu voto contra, e na ideia de que, nesse caso do meu voto, é para alimentação de servidores do SAMU, que passam a noite trabalhando e que têm o direito à alimentação. Só que, nesse caso, a prefeita, na sua justificativa, ela coloca como emergência. E, se for uma emergência, ela poderia até fazer por dispensa de licitação, já que a 8666, no artigo 24, dá a ela essa possibilidade de fazer, ela nem precisaria do convite, ela poderia fazer diretamente a dispensa. E depois, esse é um caso de ação contínua. A alimentação para os servidores do SAMU não é algo que se possa se restringir aos 4 meses propostos. Vai além disso. Portanto, é previsível e tinha que estar garantido isso no orçamento. Agora, no caso do processo sobre a responsabilidade do eminente conselheiro Irã, há que se discutir se a atuação na segunda e terceira instâncias judiciais, que é algo que delonga anos, se
compensaria e garantiríamos aí apenas os 4 meses previstos. Mas todos nós sabemos que cada caso é um caso. E na parte de no assessoramento jurídico como é esse, é possível que tenha surgido outros problemas durante a consecução dessa assessoria e que a Prefeitura necessitou de novos trabalhos dessa consultoria. E, portanto, eu acredito que poderíamos aceitar novos aditamentos a esse processo, o que não resultaria aí no fracionamento de licitação. Eu não sei se é isso que o conselheiro Irã também pensa a respeito desses 2 processos. Eminente presidente, conselheira Marisa, eu tenho a mesma linha de pensamento do que Vossa Excelência, no que a senhora acaba de explanar. Todavia, em regra, os contratos de assessoria jurídica contêm uma cláusula que diz o seguinte: depois do objeto, o preço, o valor. Quando é definido o valor, a cláusula seguinte define que tipo de trabalho será executado. Em regra, todos os contratos de assessoria jurídica se colocam na cláusula que o acompanhamento daquele processo será até ao trânsito julgado do referido contrato, trabalho em todas as instâncias possíveis. Então, não me preocupei muito em relação, por ser demandado nas instâncias superiores, ocorreria um tempo maior, porque no contrato está configurado isso, que a prestação do serviço da assessoria jurídica será feito e acompanhado até o término da demanda. Então, o prazo aqui não é tão importante, porque já é previsto que essa possibilidade do processo subir para as instâncias superiores e o advogado contratado vai dar assistência até a extinção do processo em última instância. Fora essas considerações que Vossa Excelência acaba de trazer. No curso do processo, se houver necessidade de mais algum reforço, aí sim a possibilidade de se aditar o contrato na linha que Vossa Excelência propõe. Então, eu levei em conta essa possibilidade da cláusula existente, dizendo que o acompanhamento da assessoria jurídica seria até o fim do contrato. Eu concordo com Vossa Excelência também, embora alguns contratos, como nós já vimos aqui, de assessoria jurídica é para um fato determinado, que dura 3, 4 meses. E nesse caso não é determinado, mas nessa hipótese de que está em aberto, como Vossa Excelência colocou, eu apoio integralmente. Conselheira Patrícia? Tendo em vista o que o conselheiro Irã falou, que os contratos eles demandam até o final daquele processo. Todos os contratos eles trazem anexo uma relação dos processos pendentes. Ficou para mim a dúvida de como é que a municipalidade controla efetivamente essa questão. Conselheira Patrícia, a conselheira Marisa acaba de falar. Cada caso é um caso, na verdade, né? Neste caso, a assessoria jurídica foi contratada para fazer a defesa nas instâncias superiores de um determinado assunto, né? Então, não teria processos agregados a esse. Não é para prestar uma consultoria jurídica ao município X ou Y. Era para prestar um serviço advocatício para atender determinada demanda. Então, aí não tem processos agregados. Não há que se preocupar que controlar se tem um ou outro processo. É para fim específico. Então, não ocorre essa demanda. Certo. De acordo? De acordo. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com voto do conselheiro Irã. Acompanhe o relator em todos os processos. Conselheiro substituto Patrícia. Com a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Não seria conveniente você ver pelo Antônio daí, aí anunciaria que era uma exposição, franquearia a palavra por Antônio. Acho que vai gostar, eu falo sem ser. Tá bom. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Eu queria aqui, antes de terminarmos essa nossa sessão de hoje, eu queria lembrar a todos os presentes e
a nossa Câmara do total de processos julgados neste ano de 2014 pela segunda Câmara, como nós fazemos todos os anos. Nós julgamos aqui 1.205 processos esse ano de 2014, 667 processos da minha lavra e 538 do conselheiro Irã. Ganhei do senhor um pouquinho. Portanto, foram 1.205 processos que votamos, o que foi um recorde, conselheiro Irã. Com todos os problemas que tivemos esse ano, conseguimos fazer com que o jurisdicionado tivesse o mais rápido possível a celeridade dos processos dessa Câmara. Eu quero aqui também agradecer a nossa servidora e diretora Marisa Chena e todos os funcionários da Secretaria de Sessões. Queria que agradecesse a todos que participaram conosco nesse ano de 2014 e foram muito eficientes, e a gente agradece muito o trabalho, a todos que trabalharam aqui na retransmissão do processo nessa Câmara, aos nossos cinegrafistas, e agradecer à auditoria também, doutora Patrícia, queria que levasse a todos os auditores, porque se integraram a nossa Câmara durante todo o ano de 2014, o doutor Joaquim, o doutor Leandro, o doutor Célio, agradecer muito a presença de todos os senhores aqui conosco nesse ano. Mas eu queria, antes de finalizar, dizer que nessa tarde é uma tarde, além de ser a última deste ano, é uma tarde muito especial para o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. É a última sessão que o doutor Terto de Moraes Valente, que é corregedor-geral, participa junto conosco dessa sessão, já que é previsto a sua aposentadoria para breve. Portanto, eu queria apenas ler o currículo do doutor Terto. O doutor Terto é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, em 1970. De novembro de 1982 a janeiro de 83, ocupou o provimento em comissão de inspetor da 2ª IGCE. Em 1985, foi nomeado por ato do governador para o Ministério Público de Contas e, em 1989, foi nomeado procurador do Ministério Público de Contas, aprovado em concurso público. Em 1920, foi promovido ao cargo de subprocurador por antiguidade e, depois, a partir de 1993, durante vários anos, ele foi procurador-chefe, procurador-geral do Ministério Público de Contas, reconduzido durante vários anos. É uma vida profícua nesse tribunal e o Ministério de Contas deve muito, eu acredito, ao doutor Terto, mas este tribunal precisou muito do seu discernimento, da sua cultura, do seu coleguismo e da sua assiduidade aqui no trabalho desse tribunal. Eu queria, antes de falar um pouco mais sobre o doutor Terto, eu queria passar a palavra ao doutor João Antônio, se me permite, doutor João Antônio, para que o senhor pudesse também falar um pouquinho a respeito da participação e da convivência com o doutor Terto nesses anos que os senhores estiveram juntos no Ministério Público de Contas. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, será um prazer. A sessão já está encerrada, eu penso que... Não está encerrada ainda. Eu poderia fazer uso da palavra, o microfone Pode vir fazer, não é isso, doutor Terto? Não há nenhum impedimento que o senhor venha participar conosco da mesa e será um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, doutor João Antônio. Senhora presidente, conselheira Marisa Serrano, ilustre conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira substituta Patrícia, ilustre e caro colega doutor Terto de Moraes Valente. Eu confesso a vossas excelências que eu fui pego de surpresa, mas, neste momento, eu me sinto na obrigação, com todo o carinho, com todo o apreço que tenho pelo doutor Terto de Moraes Valente, de fazer uso da palavra em resumido tempo.
eu quero dizer que, para nós, é um momento de certa tristeza, mas também de alegria, de saber que, ao longo desses anos, o Dr. Terto partilhou com dedicação, com lealdade e com redobrada amizade com todos os seus companheiros do Ministério Público. É difícil dizer que, na vida, nós temos várias etapas, vários ciclos. E o ciclo do merecido repouso chegou para o Dr. Terto. O repouso do serviço público, mas não da iniciativa própria, da iniciativa privada. E eu quero dizer nesse momento, lembrando uma passagem e as palavras do grande Coelho Neto, que as religiões são como as linguagens. Cada um envia a Deus, a seu modo, o voto de sua súplica ou de sua adoração. E neste momento, com todo carinho, com toda amizade, eu envio a meu modo os meus votos, os nossos votos, de toda a instituição Ministério Público, em nome do Procurador-Chefe, Dr. José Aedo Camilo, em nome dos funcionários, em nome de todos os servidores do Ministério Público, eu envio a Vossa Excelência, Dr. Terto, os nossos mais profundos votos de que Vossa Excelência, nesse momento, nessa etapa da sua vida, possa aproveitar, juntamente com sua família e com todos que lhe são caros, esta etapa, este momento de merecido descanso. E desejo, sobretudo, que Vossa Excelência tenha saúde e receba, neste momento em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a saúde, a prosperidade, a paz que possa estar em volta de toda a sua família e de todos que lhe são caros, como disse anteriormente. Mais uma vez, Dr. Terto, obrigado pela convivência, obrigado, sobretudo, pela prova e pela demonstração de carinho ao longo de quase 2 décadas de convivência com Vossa Excelência. Parabéns, seja feliz e que Deus lhe abençoe. Amém. Fica conosco ainda, é um prazer. A gente agradece as palavras do Procurador de Contas, doutor João Antônio, e passamos a palavra ao conselheiro Irã. Conselheira Marisa, presidente desta Câmara, caro Procurador de Contas, doutor João Antônio, que agora faz companhia para nós nessa mesa, senhores funcionários, em especial do Ministério Público de Contas, estou vendo aqui funcionários quase tão antigos quanto a vinda do doutor Terto para cá. Conselheira Marisa, eu gostaria de fazer um retrospecto, também a exemplo do doutor João Antônio, eu não me preparei para fazer um pronunciamento. Mas, de memória, eu quero dizer que o doutor Terto de Moraes Valente adentrou o tribunal no início da década de 80. Anteriormente a isso, o doutor Terto militava na Defensoria Pública. E aqui, chegando, ocupou a chefia da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo. Naquela época, o tribunal só tinha 3 inspetorias. Era a primeira Inspetoria de Controle da Administração Direta, a 2ª de Municípios e a 3ª da Administração Indireta. O doutor Terto foi, por algum tempo, chefe da 2ª Inspetoria. Posteriormente a isso, através de concurso público de provas e títulos, o doutor Terto galgou o posto de procurador do Ministério Público Especial à época, e por algumas vezes foi o seu comandante maior. Hoje o Ministério Público chama-se Ministério Público de Contas. Também, nesta fase, o doutor Terto comandou aquela instituição tão importante, e mais do que importante, indispensável para os trabalhos do Tribunal de Contas.
Doutor Teto, eu queria registrar aqui, com a maior sinceridade, do que eu extraio da sua passagem aqui pelo Tribunal de Contas. Eu que cheguei aqui, ajudei a acender as primeiras luzes do Tribunal de Contas. Entrei aqui em 1980. Não é que eu seja velho, eu sou precoce. Então, ajudei a acender as primeiras luzes aqui. Eu quero registrar que o que eu extraio da sua participação aqui é uma lição que poucos deixam. É uma lição de humildade, de simplicidade, de companheirismo, de amizade. E essa simplicidade e essa humildade de Vossa Excelência nunca foram suficientes para impedi-lo de exercer a sua função de procurador de contas sem abrir mão da sua independência. O senhor sempre foi um homem independente, conciliador, mas independente. Isso eu acho que é um legado de extrema importância para esta casa, porque poucos são aqueles que têm a postura que Vossa Excelência tem. Sereno, tranquilo, é um perfil que me parece adequado para o Ministério Público, que decide sem raiva, sem rancor, mas em cima da lei, em cima dos fatos. Me parece que para o senhor, como eu tenho tentado ser aqui no tribunal, processo não tem rosto nem face, processo tem conteúdo. Me parece que é assim que o senhor tem agido aqui no tribunal ao longo desses anos todos. Então, a exemplo do meu querido amigo João Antônio, eu também quero desejar a Vossa Excelência, nessa próxima etapa da sua vida, que seja feliz, que seja junto com a sua família, como sempre foi, de pai exemplar, um descanso merecido, que desfrute daquilo que o senhor plantou e, com certeza, a colheita será farta. Que Deus o abençoe e continue lhe protegendo. Um grande abraço. Obrigado, conselheiro Irã. Eu quero também fazer algumas considerações, depois passo a palavra para o doutor Teto. Cumprimentar também aqui os funcionários do gabinete do doutor Teto que estão aqui, os funcionários outros do Ministério Público de Contas e funcionários aqui deste tribunal. Dizer que sempre, quando Hemingway dizia que quando os sinos dobram, a gente não pergunte por quem os sinos dobram, que dobram pela gente. Porque nós fazemos parte de um grupo, fazemos parte das pessoas que congregam esse Tribunal de Contas e cada pessoa coloca um pouquinho de si. E isso que forma o todo que nós estamos aqui. E o tribunal não age sozinho, é a soma das pessoas que aqui labutam e trabalham. Eu não tive muito tempo, nós não tivemos muito tempo de convivência, doutor Teto. Eu estou há 3 anos e meio neste tribunal. Mas como Vossa Excelência que agora está deixando o tribunal, eu já estou pensando, ouvindo aqui a palavra do doutor João Antônio, ouvindo a palavra do conselheiro Irã, eu já estava aqui pensando daqui 2 anos e meio, quando eu deixo o tribunal, já que eu sou a próxima a sair, a próxima conselheira a deixar aqui o tribunal. E imagino que também eu tenho que começar a pensar nos meus projetos futuros, porque, como disse o conselheiro Irã, nós temos aí, o doutor João Antônio, a vida pela frente e a expectativa de vida do povo brasileiro, graças a Deus, aumentou bastante e nós todos temos muito ainda o que contribuir para o nosso país. Portanto, eu quero aqui deixar também, doutor Teto, um abraço muito grande, desejar, como desejar os nossos colegas, a Vossa Excelência, e tenho certeza todos aqueles que convivem com Vossa Excelência aqui dentro, que tenham um profícuo trabalho em outras ações que não é as que Vossa Senhoria fazia aqui dentro, mas eu tenho certeza que há muito trabalho ainda a ser realizado fora do Tribunal de Contas e que a sua família possa conviver um pouco mais com o senhor e que, principalmente, não tenha agenda, horário e obrigações e seja um pouco mais livre, porque todos nós merecemos isso, nem que seja um pouco mais, com um pouco mais de idade, mas o meu sonho é eu não ter agenda. Então, um dia eu não vou ter agenda com horário de ser cumprido. E eu espero que, quando chegar a minha hora também, eu falo, bom, agora eu faço a minha própria agenda e ninguém me manda. Portanto, eu desejo ao senhor que tenha um maior... que consiga fazer da sua aposentadoria momentos de muito prazer, junto com a sua família, com seus amigos, e que enriqueça cada vez e cada minuto da sua vida. Que Deus o acompanhe nesse seu novo caminhar
partir de agora. E sem esquecer que o senhor deixa aqui grandes e bons amigos. A palavra é sua. Senhora Presidenta Marisa, conselheira Marisa, conselheiro Irã, conselheira Patrícia, colega João Antônio, meus colegas, é com muita emoção que eu agradeço as palavras da nossa conselheira Marisa, do conselheiro Irã, do colega João Antônio, em nome dos meus colegas do Ministério Público. Realmente foi anos, uma vida praticamente, que vivemos no Tribunal de Contas. Passei por vários estágios, vai me deixar muita alegria o tempo que eu aqui fiquei. Granjei muitas amizades e saio satisfeitos com o que consegui até aqui. Espero que na minha vida fora do Ministério Público de Contas, eu também consiga dar continuidade ao meu trabalho e agradeço muito as palavras, como já falei, dos meus colegas, e quero dizer que estarei sempre presente. E é o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Não havendo mais... Conselheira? Encerrada a fase das comunicações diversas, e aqui encerramos com a nossa despedida, neste momento, do cientista doutor Terto, e nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da segunda Câmara, convocando outro para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão. Uma salva de palmas pelo doutor Terto, pelos tantos anos que passou aqui conosco.